emprego para fins curativos de plantas e de substâncias de origem animal sempre esteve presente nas tentativas de cura. O medicamento tem, intrinsecamente, um valor simbólico do desejo e da capacidade de modificar o curso natural da doença que está sendo tratada. O fato de prescrevê-lo passou a ser resultado final de um processo de diagnóstico e decisão em busca da cura de doenças. A utilização de medicamentos representa uma mudança nos tratamentos médicos, proporcionada pelo uso de diversas substâncias. Porém, durante o século XIX e o início do século XX, existia uma grande dificuldade em relação à produção e comercialização destes. Na exposição Desafios da Medicina, temos um baú com diversas substâncias. Este pertence ao Dr. Agapito González Esteban. Formado em medicina na Espanha, ingressou no Brasil via Uruguai no início do século XX, estabeleceu residência e trabalhou no Hospital de Caridade da cidade de Santana do Livramento. Além de médico, foi vice-cônsul da Espanha. Dr. Agapito utilizava uma carroça e levava o baú com os medicamentos e instrumental cirúrgico nos atendimentos aos pacientes. O baú contém dezenas de substâncias utilizadas na produção de medicamentos. Este foi passado ao seu filho, Dr. Antônio González, e posteriormente sua filha Beatriz. Foi doado pela sua filha Beatriz e sua bisneta Marina González em 2017. A conservação preventiva pode ser definida como um conjunto de ações necessárias para desacelerar ou minimizar o processo de degradação dos bens culturais, sendo, portanto, uma ação fundamental a ser desenvolvida por todos os museus. A conservação preventiva desta peça se dá através da sua higienização, cuidado com a incidência de luz direta e do controle da temperatura e umidade da sala expositiva, assim como o controle dos resíduos das pragas, tais como cupins e traças. Quando o acervo chegou ao mundo, ele apresentava ferrugem ativa nos lacres dos medicamentos. Após a higienização mecânica, conseguimos estabilizar este processo. Por muito tempo, o desconhecimento do corpo humano representou um desafio para a medicina. Embora estudos já tivessem sido realizados no século II a.C., esses estiveram abandonados por influência de questões religiosas. Acreditava-se que a dissecação de cadáveres era pecado e um desrespeito ao corpo. E por este motivo, os estudos da anatomia passaram por um período de estagnação. Uma mudança na maneira de pensar surgiu a partir da Renascença. Leonardo da Vinci foi um dos estudiosos da anatomia humana, sendo considerado o criador da ilustração médica. Contudo, coube ao médico Andreas Vesalius a paternidade da anatomia. A partir de novos estudos e pesquisas, o corpo humano passou a ser desvendado pela ciência, que pôde compreendê-lo e agir sobre ele. A peça que apresentamos agora é um esqueleto humano, mais conhecido no mundo como Joaquim, nome dado pela família do médico Dr. Gabriel Schlatter, que o trouxe da França na década de 1920. O esqueleto possui a identificação escrita a caneta de cada parte do sistema esquelético em francês e em latim. Possivelmente essas anotações nos ossos foram feitas pelos médicos da família durante o estudo da anatomia, já que o Dr. Gabriel Schlatter foi o primeiro de 5 gerações de médicos. A doação deste objeto foi realizada por Olga Schlatter, juntamente com outros acervos da família, no ano de 2007. Em 2013, foi realizada uma construção facial no Joaquim, através da realização de uma tomografia que buscou traçar os contornos. Depois, através de programas computadorizados, foi possível reconstruir em 3D o rosto deste ilustre desconhecido, desenvolvida por Cícero Moraes, que atua em reconstrução facial forense. Além dos cuidados básicos com a conservação preventiva da peça, a equipe da instituição sempre avalia os acervos em exposição, analisando se os mesmos necessitam de cuidados especiais. No ano de 2017, através da análise do Joaquim, chegou-se à conclusão da necessidade de um restauro na estrutura de metal que mantém o esqueleto. Para tanto, firmou-se uma parceria com o Laboratório de Anatomia da UFSPA, que realizou a troca da estrutura de metal, evitando a ferrugem. Além disso, realizou-se a higienização dos ossos, através de trinchas com cerdas macias. A poliomielite ou paralisia infantil é uma doença infecto-contagiosa, causada por vírus e transmitida pelo contato direto com as secreções de pessoas infectadas ou por meio de água ou alimento também contaminado, podendo atingir crianças e adultos. A multiplicação do vírus começa na garganta ou no intestino, penetrando no organismo e alcançando a corrente sanguínea, de onde pode ou não chegar ao cérebro. Quando isso acontece, ele destrói os neurônios motores e provoca as paralisias musculares. Existe
Existem relatos dessa doença desde o Egito. No Brasil, a primeira descrição de surto de pólio ocorreu em 1911 no Rio de Janeiro, e outros surtos foram registrados entre as décadas de 30 e 40. Já nos Estados Unidos, na década de 20, também houve uma epidemia de pólio, mobilizando médicos e pesquisadores na construção de um equipamento para o tratamento dessa doença. No entanto, aqui no Brasil, em 1953, é registrada a maior epidemia de poliomielite da história do país. O pulmão de aço, ou também conhecido como ventilador de pressão negativa, é um mecanismo médico que foi muito utilizado no tratamento da poliomielite. O equipamento foi inventado nos Estados Unidos no ano de 1928 para tratar de intoxicações de trabalhadores das minas de carvão, mas transformou-se rapidamente em uma das primeiras máquinas de suporte à vida, sendo utilizado no tratamento de diversos casos de quadros graves de insuficiência respiratória, ocasionada por envenenamento, paralisia ou traumas. Sua criação contribuiu para o surgimento das primeiras unidades de terapia intensiva, que são as UTIs. Essa máquina, ela provoca a expansão da caixa torácica, forçando a entrada do ar e ajudando os pacientes com poliomielite a respirarem lentamente até que eles recuperassem a sua saúde. Normalmente, isso ocorria em questão de 2 a 3 semanas, ou mais, dependendo da idade e do estado geral da pessoa atingida pela doença. Essa máquina, ela era muito eficiente, podendo reverter o quadro em até 90% dos casos, dependendo do estágio da ação da polio no paciente. Após o controle da poliomielite, lembrando que o último caso da doença aqui no Brasil foi na década de 80, em função das campanhas de vacinação, a utilização dessa peça caiu em desuso e hoje ela é utilizada aqui no museu como um objeto de memória. Ela foi trazida pelo Dr. Mário Rigato de Nova York para Porto Alegre. O Dr. Rigato começou sua carreira na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no ano de 1960, atuando na montagem do Laboratório Cardiopulmonar da Santa Casa de Porto Alegre, e consegue para esse espaço doações de diversos equipamentos, feitas pela Fundação Kellogg. Entre elas o pulmão de aço, que veio novo no ano de 1963 para Porto Alegre, a fim de ser utilizado na Enfermaria 29 da Santa Casa de Misericórdia. Esse objeto faz parte do acervo do museu desde 2015 e faz parte da exposição Desafios da Medicina. Feita a higienização superficial, inicia-se a limpeza detalhada da peça, pensando em estabilizar possíveis processos de corrosão. A parte interna foi higienizada com pincéis, bem como as partes do pulmão de aço compostas de borrachas, couro e de courino. No motor, a higienização foi realizada com auxílio de aspirador de pó, pincéis e algodão, e, após estar pronto, foi acondicionado com TNT.